E aí, rapaziada, desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Fiat 147 tá meio sumido, né? Vamos atualizar vocês aí quanto a algumas peças que chegou aqui. 147 adaptações de algumas coisas que a gente precisava aqui no motor. A gente acabou vendo que eles fabricam algumas peças, a gente vai mostrar com detalhes aqui, porque são primordiais para a gente fazer alguns detalhes a mais aqui no motor, onde a gente não conseguiu algumas peças. Eu vou mostrar com detalhes aqui para vocês. Que os lugares que eu digo só para vocês terem noção. É aqui, ó, onde adaptaram o sensor que vai para o painel. Aí ele tem um cavaletezinho ali, eu vou mostrar para vocês. O outro é ali, ó. Vamos dar um zoom. Não sei se vocês vão perceber, ó, tá vendo que tem um carinha quase saindo ali? Pois é, a gente precisa colocar um sensor de pressão de óleo nesse carinha aqui. Vamos mostrar também com detalhes. E aqui também a gente precisa de uma regulagem. Esse aqui é o atuador original, tá? Atuador de marcha lenta. Que o ar entra por esse furinho aqui e ele faz o controle da passagem de ar aqui para o carro manter a marcha lenta. Esse cara aqui, né, como ele tem uma 250, ele não controla. Então a gente precisa de um atuador mecânico, como vai nos APs, né? Como eu estou acostumado a colocar, e a gente conseguiu também, a gente vai mostrar aqui em vídeo. Então vou pegar as pecinhas ali, vou mostrar para vocês com detalhes. Então fortalece aí para nós aí, que ajuda bastante. E é isso. Deixa eu pegar as peças, mostrar para vocês, que foi muito top. Eu acho que esse vai ser o diferencial aqui, da gente ter conseguido essas peças aqui para a gente poder instalar com perfeição. Bom, as peças são essas aqui, todas feitas em alumínio, tá? Então aqui temos a do cavaletezinho que vai aqui no da água. Vou explicar exatamente para vocês, ó. Toda feita em alumínio também, ó. Com essa parte aqui, ó, onde vai a mangueira também, ó. Toda feita em alumínio, muito leve. E tem aqui também o atuador que eu havia falado, ó. O atuadorzinho de marcha lenta, que vai ser primordial aqui para esse carro, que a gente estava pensando em fazer outra coisa. E isso aqui você não encontra basicamente para venda, procurando aí. Então eles fabricam esse atuadorzinho aqui, e esse aqui é um cubo que vai entrar basicamente lá no lugar de um tampão que tem ali no filtro de óleo, e aqui ele leva um sensor. Mas a gente vai primeiramente começar a explicar desse cara aqui. Aqui nesse carro, né, em meio a esse emaranhado aqui, porque a gente está resolvendo parte mecânica primeiro, para depois a gente vir resolvendo parte de elétrica. Então vocês vão ver durante um bom tempo aqui essa elétrica aqui zoada, até a gente acabar de resolver a parte mecânica. Mas aqui é o seguinte, ó, aqui, esse aqui é um sensor que era para medir lá no painel, e ele tem um sensor aqui, ó, que vai a informação para a central eletrônica, que é, no caso, é full tank. No caso aqui, ó, se vocês perceberem, botaram um T aqui, botaram um cabo de aterramento para ele poder fazer aterramento nessa peça aqui e também no sensor, e aqui sairia a informação que vai para o painel, porém não funciona. Aí a gente não sabe se possivelmente esse cara aqui ele não está fornecendo o aterramento correto aqui na peça e ele não consegue mandar a informação, ou o sensor tá ruim. E aí também foi colocado duas abraçadeiras, enfim, tá feio. Eu já vi aqui que cortaram a mangueira, então muito que provável que eu vou falar pro dono que talvez a gente tenha que conseguir a mangueira ou não. De repente a gente consegue colocar essa pequena pontinha aqui, a gente ainda consegue colocar lá sem problemas, até porque dessa adaptação a mangueira ela tá muito esticada e eu tô com medo dela rasgar exatamente aqui, ó. Ela já tá com uns indícios aqui querendo rasgar, e ela tá muito esticada. E tirando essa adaptação aqui, esse cano vai descer um pouco mais, e acredito que aqui ele vai dar um pouquinho mais de folga nessa parte dessa mangueira aqui. Só que ainda temos um porém. Esse cara aqui, a gente só vai conseguir colocar um sensor. Ele entra basicamente, ó, do jeito que vocês estão vendo aí o motor. Ele entra exatamente assim, até porque exatamente ao mesmo lado que vai o sensor da Faltec, porém só vou conseguir colocar um sensor. Esse é o lado ruim. Então eu tenho aqui algumas possibilidades de poder fazer, que é colocar ele aqui,
mandar fazer uma peça extra desse lado aqui, tipo um tarugão, aonde ele teria duas roscas, aonde eu conseguiria colocar uma rosca o sensor original e a outra rosca o sensor que vai para a Faltec aqui. E o tarugão ele viria mais ou menos, olhando aqui, talvez ele viria até aqui assim, ó, mais ou menos, ó. E eu conseguiria colocar os dois sensores aqui. Então eu tô pensando um pouco, talvez, nessa hipótese aí. Bom, a segunda peça, o atuador de marcha lenta, que foi uma das coisas que eu fiquei bem feliz, que foi um dos diferenciais, porque esse carro aqui, ele não tem basicamente controle da marcha lenta. Até eu tava pensando em fazer o controle aqui pela borboleta, como eu estava falando, pelo dono, e a gente deixar ela um pouquinho mais aberta aqui e fazer o controle. Só que a gente tem um problema muito grande aqui, que como o atuador aqui original do carro ele não está funcionando, ele está aberto, e com isso ele está fazendo com que passe muito ar aqui pela parte que controla na marcha lenta, e ele ainda continua um pouco acelerado, e a gente quer usar uma rotação bem mais baixa, e a gente não está conseguindo. Então uma das ideias que a gente estava tendo, onde a gente não estava sabendo que existia essa peça aqui, era tampar esse cara aqui, certo? E fazer o controle total pela borboleta. Só que aí, graças a Deus, a gente conseguiu achar, viu, né, num dos projetos do pessoal lá do Fiat 147, que existia essa peça aqui, que eu falei que exatamente seria a peça primordial aqui para o nosso projeto, onde a gente tiraria esse carinha aqui e colocaria esse atuador aqui no lugar aonde a gente conseguiria então assim fazer o controle da marcha lenta, na marcha lenta, e ele ficaria bem mais linear. Então esse aqui também foi um belo de um divisor de águas, peça muito leve, só que a gente ainda tem um porém aqui, né, no caso. Eu já havia achado que ao colocar essa peça aqui, essa parte aqui a gente já teria problemas em bater com a barra. Porém, a gente não está muito preocupado, o que a gente já pensou é colocar a barra no lugar e depois a gente pegar alguém que mexa com isso e fazer um pequeno trabalho, né? Tira aqui o suporte e solde ele um pouco mais para trás. É o que vai ficar mais fácil de se fazer, tá? Então a gente, muito que provável, vai fazer isso. Então a gente vai instalar e depois leva o carro só para instalar a barra. E o último e não menos importante é esse carinha aqui, ó, esse tarugão boladão aqui, que ele tem essa rosquinha aqui grande, deve ser um M18, M17, M18, acho que é M18, e mais esse pequeno furinho aqui que eu vou explicar para vocês. Só para vocês entenderem aqui, ó, aqui no filtro de óleo, é porque minha mão vai ficar um pouquinho complicada de passar, mas aqui é o melhor lugar para vocês entenderem. Aqui no filtro de óleo já temos o sensor original, que é esse aqui, é o que marca lá no painel, que é um sensor on-off. Como ele não tem pressão, ele fica aceso lá no painel indicando que não tem pressão de óleo, e quando ele recebe pressão, ele desliga a luz, então ele é on-off. E aqui, aonde vai o filtro, né, nesse cavalete, ele tem dois tampões aqui, ó. Tem um que é esse aqui que eu já tirei e tem um outro aqui embaixo. Um desses tampões é o que vai entrar essa peça aqui, ó, que é onde entra nessa rosca aqui, que a gente tem que rosquear ele, e ele vai ficar com esse sensor aqui, ó, que ele vai ter esse sensor de pressão, que a gente vai ter informação na Faltec, que hoje a gente não tem, e é uma informação super importante para esse carro aqui. Então ele vai entrar esse sensor aqui nesta ponta, tá? E a gente tem que estudar lá como ele vai ficar e tal, que não vai atrapalhar, porque o chicote dele aqui é muito grande. Olha o tamanho disso aqui, brother. E a gente tem que saber como é que ele vai ficar lá. Então, ó, ele vai ficar exatamente assim. Ele não entrou por completo, porque o próprio sensor aqui, ó, é cônico. A peça ela já não tem um furo muito longo, então acredito eu que ele não vai entrar muito mais do que isso. Ele deve entrar mais uns 3, 4 milímetros, no máximo 5 milímetros, e não deve entrar mais. Mas basicamente essa peça aqui, ó, a gente tô procurando estudar se ela vai ficar mais ou menos assim. Só que aí ela vai ficar muito perto do filtro, então eu acho que vai ficar meio perigoso de ficar assim. Mas a ideia é que ela ficaria, talvez ficasse virado para cima, que aí não teria tantos problemas. Pro lado não tem como, porque ela não tem espaço aqui para ficar. E para baixo seria também uma opção. Seria não, é uma opção também.
mas quando o escapamento, que é o que atrapalha um pouquinho, vamos ver. Até o momento vai ser para cima. E esse cara aqui, ó, eu já deixei meio solto, ó. Só não quero tirar ele todo. Por que que eu escolhi a parte de cima? Justamente porque o sensor está na mesma linha desse tampão aqui, tá? Eu poderia colocar no de baixo também, só que aí ele vai pegar uma outra parte do filtro. Então eu quero pegar justamente junto com o sensor que vem aqui, ó, original do carro. Eu já escolhi essa parte aqui do sensor. Pode ser que eu tire essa aqui para que o sensor fique um pouco mais baixo, ele fique em pé, fique um pouco mais baixo e tal. De repente ele pega pós-filtro, sinceramente eu não sei, tá? Eu ainda não escolhi aqui, mas vai ser um dos dois. Possivelmente o de baixo, porque o sensor fica bem mais baixo aqui. Ele fica provavelmente bem mais, sei lá, mais escondidinho. Se eu deixar ele mais baixo aqui, ó, ele fica um pouquinho mais sutil, tá? E vamos ver. Aqui também tem o caso da chave entrar. Aqui não tem muito espaço não, tá? Não tem muito espaço mesmo, até para colocar a chave e poder apertar ele aqui, tá? Então vamos ver. E é basicamente isso. Eu tô querendo instalar essas peças, como eu falei, vão ser um divisor de águas aqui pra gente. Se vocês pesquisarem, assim, não é uma parada muito fácil de você encontrar algumas coisas, porque eu já pesquisei e realmente não é fácil. Não é igual o Moto AP, que já tem um desenvolvimento absurdo e você encontra tudo quanto é tipo de peça por esse motor que já tem muitos anos já de preparação e tal. Então é muito mais fácil. O Motofire ainda tá em desenvolvimento e a galera do 147, como já é específico, eles são especializados em mexer em 147 e para eles basicamente é fácil pegar o Motofire e colocar dentro de um Fiat 147, como é o caso aqui. Então para eles algumas peças eles já fazem sob encomenda, né? Com certeza deve ter um torneiro lá para isso, na maior facilidade, fica top. Então a gente está tentando alinhar exatamente isso. Tudo que eles têm lá a gente está tentando colocar aqui no projeto porque fica mais fácil. E é isso. Até os próximos episódios aqui do Fiat 147. Brevemente a gente vai começar a instalação dessas bagaças aqui. Eu só tenho que descobrir como é que tira o atuador de marcha lenta, que eu ainda não sei. Não faço a mínima ideia. E em cima de outras peças também. A gente vai pegar e vai fazer logo um vídeo só, instalando as três para ser o mais fácil possível. Beleza? Então, ó, fortalece aí pra gente aí. E até o próximo vídeo aqui, pra quem tá curtindo essa saga aí do Fiat 147, beleza? Então, ó, tamo junto, até o próximo vídeo aqui do 147 picape com Motofire 1.4. E é isso aí, valeu, tamo junto. E aquele abraço.